sortiam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada, elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver, e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou, pra garantir a salvação ele se entregou. Como um cordeiro da morte ele aceitou, verteu seu sangue no calvário e suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas virá como um leão. Rugirá nos altos céus sua potente voz, só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja. Graças a Deus. Pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos. A paz de Deus que excede a todo o entendimento seja na tua vida. A paz do Senhor Jesus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de... Quero ler um trecho das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito assim em Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Maria, uma certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glórias a Deus. Eu convido você a ouvir a palavra do Senhor, que você possa abrir o teu coração para a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo nessa tarde. E assim a Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 10, esse trecho que eu acabei de ler, que havia duas mulheres. A Bíblia diz que uma chamava Marta e Maria. Ambas delas estavam muito preocupadas, muito ocupadas. A Bíblia diz que mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Marta, recebendo Jesus em sua casa, logo a sua irmã chamada Maria, ela sentou para ouvir Jesus pregar. Maria, ela se assentou para ouvir Jesus pregar. Marta estava ocupada, estava muito cheia de ocupações. Muitas vezes o ser humano, o homem, ele se encontra cheio de ocupações. Só que a Bíblia diz que na hora que Jesus chegou, Marta, ela então estava distraída com muitos serviços, mas Maria, ela se assentou para ouvir. Ela parou tudo que estava fazendo para ouvir Jesus pregar a palavra. Muitas vezes as pessoas arrumam
justificativas para não ouvir a palavra de Deus. Colocam muitas distrações, muitas ocupações. O homem sempre dá o que está sobrando para Deus. O homem sempre quer dar suas migalhas para Deus, o que sobrar, quando der, quando sobrar, quando tiver tempo, quando eu puder. O homem que sempre quer dar o seu resto, as suas migalhas para Deus. Mas o seu melhor dão no trabalho, o seu melhor dão para a família, o seu melhor é para agradar a si mesmo. O seu melhor tem que ser para Deus. O nosso melhor tem que ser para Deus. O nosso tempo, ele tem que ser encontrado mais ocupado em Deus do que nos afazeres da vida. Trabalhar é importante. Marta estava ocupada trabalhando, mas Marta, ela reclamou dizendo: Senhor, não vai fazer nada, a minha irmã está aqui me deixando sozinha no trabalho. Jesus falou: mulher, se aquieta. Ela escolheu a parte melhor, ela escolheu ouvir a palavra de Deus. Agora você escolheu as distrações, as ocupações. Aqui no versículo de número 40 vai dizer: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz ele para ela me ajudar. Então, amado, tem muitas pessoas que estão igual Marta. Tem muitas pessoas que estão igual Marta, ocupados demais, não tem tempo para Deus. Tem pessoas que estão igual Marta, não tem tempo para Deus, estão ocupados demais com seus trabalhos, ocupados demais com seus afazeres. Mas aqui a Bíblia diz que Maria parou tudo que estava fazendo para ouvir Jesus. E assentado aos pés de Jesus, ela ouvia a sua palavra. Lucas capítulo 10, versículo 39. Maria ouvia a palavra sentada aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz que as vaidades deste mundo, elas sufocam o homem, sufoca a alma do ser humano. As vaidades deste mundo, ela toma o tempo do homem, não sobrando para Deus. Só que não tem que sobrar tempo para Deus. O homem tem que tirar o seu tempo para Deus. Ninguém tem que deixar o que sobra para Deus. O seu melhor tem que ser para Deus. O meu melhor, o nosso melhor tem que ser para Deus. Diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha a recomendação que Jesus ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e praticar a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então veja que no versículo 41, Jesus respondendo, então disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. O que Maria estava fazendo? Ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus pregava. Marta, ela escolheu os afazeres, os trabalhos, ela cuidava das suas tarefas, ela realizava as suas tarefas diárias. Mas Jesus falou: Marta, você está muito ansiosa. Muitas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas com o que vão comer, com o que vão beber, mas Jesus falou: não estejam ansiosos quanto ao dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Veja os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas o vosso Pai Celestial, Ele dá o sustento cotidiano. Não são vocês muito maiores e muito mais valiosos que os pássaros dos céus? Então o homem, ele anda ansioso, mas em vão, amado. A ansiedade, ela é em vão. A Bíblia todavia nos ensina a confiar. Confiar é não ver, mas assim esperar.
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E confiar em Deus é o mesmo que fé. Confiar é não estar ansioso, é não estar se corroendo. Como vai ser? Como que vai ser o ano que vem? Vai ser melhor? Será que eu consigo pagar as contas? Amada, a Bíblia diz que Marta estava muito ansiosa, só que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Maria não estava ansiosa, Maria não estava preocupada com as demais coisas, Maria não estava ocupada com mais nada, mas ela sentou aos pés de Jesus, e Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Muitos nessa tarde estão como Marta, estão muito preocupados, ansiosos com as demais coisas, e estão se esquecendo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Muitos nesse momento e nesse dia de hoje, em todos os lugares, estão como Marta, preocupados com as demais coisas. Só que Jesus ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós sempre vemos na Bíblia Sagrada Jesus ensinando a não estar preocupado com as demais coisas e nem estar ansioso com as coisas dessa vida. Vai dizer na carta, numa das cartas que Paulo escreve, dizendo que se o homem tão somente ele tem ansiedade pelas coisas desta vida e almeja as coisas de baixo, ele se torna o homem mais miserável desta vida. Porque o principal não é o comer, o principal não é o beber, o principal não é quitar as contas, não é virar o ano com as contas pagas. O principal é virar o ano com a sua consciência limpa e estar em dias com Deus, sabendo que se morrer agora, o seu lugar com Deus está preparado, e tudo isso não vai ficar na memória. O homem, ele tem que estar em dias com Deus. O homem, ele está se esquecendo de ficar em dias com Deus, mas está preocupado com as demais coisas. As demais coisas Deus cuida, sim, em primeiro lugar cuidamos das coisas de Deus. As demais coisas Deus provê, Ele providencia, se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje, infelizmente, quantas pessoas que estão sufocados com as coisas deste mundo e não tem mais tempo para Deus, não medita na palavra de Deus. Quanto tempo que você não pega uma Bíblia para ler? Quanto tempo que você não ouve a mensagem do Evangelho? Com tantos afazeres, tão preocupado com as demais coisas. Só que o que nós devemos fazer, meu amado, é estar e permanecer na presença de Deus todo dia. O nosso melhor tem que ser para Deus. O nosso primeiro propósito na vida é fazer a vontade de Deus. Como Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6: não acumuleis para si tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouros no reino de Deus, aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem os ladrões, nem minam e nem roubam. Então Jesus está dizendo: não estejam ansiosos com as demais coisas, busca as coisas que são de cima. No versículo 33, busca em primeiro lugar o reino de Deus, busca praticar a justiça de Deus, as demais coisas Deus acrescentará. Aqui está um exemplo de Marta e Maria. Marta é muito ansiosa, Marta é muito preocupada. Qual que é a tua preocupação, meu amigo? Qual que é a tua preocupação? A Bíblia diz em Salmo, a palavra de Deus vai dizer: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas antes permanecem para sempre. Vai dizer também: entrega os seus caminhos a Deus, as suas preocupações, as suas pendências, a sua ansiedade, aquilo que tira o sono. Entrega teus caminhos a Deus, confia nele, Ele tudo fará. O que o homem mais tem que preocupar é a salvação, mas muitos com a salvação não estão preocupando. O que o ser humano mais tem que estar preocupado é salvação.
comer e beber é demais coisa, mas o principal é salvação. Porque se o homem morrer sem Jesus, ele estará perdido. Ele passará a eternidade no fogo do tormento. A eternidade no lago de fogo e enxofre vai ser algo terrível, amigos. Vai ser algo infindável, meu amado irmão. Lago de fogo e enxofre, o homem nunca mais sairá de lá. Mas o homem se corroendo com coisas que passam, se corroendo com momentos que passam. Pois a Bíblia diz: passa os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo, porque as que são de cima são eternas, mas as coisas que são de baixo são momentâneas e passageiras. Essa é a instrução bíblica. Buscar em primeiro lugar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo, porque as coisas que são de baixo são passageiras. Até o momento, os momentos passam, as tristezas passam, os momentos de prosperidade passam, tudo passa. Tanto o momento bom como o momento ruim passa. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer em Cristo até o fim, esse permanecerá até o fim. Esse até o fim permanecerá para toda a eternidade. Isto é a nova Jerusalém. O único lugar eterno vai ser Jerusalém, mas o inferno também vai ser eterno. Só que eterno sofrimento, eterna dor, eterno pranto. Não vai ter cerveja, cachaça, como os ímpios pensam, que vão beber e vão se fartar. Isso é só aqui. Isso somente aqui. Mas partindo para a sepultura, amigo, segue a juízo, céu ou inferno. Partindo o homem descendo a sepultura, ele segue a juízo, céu ou inferno, salvação ou condenação. Infelizmente muitos nos dias atuais têm se dedicado, têm buscado aquilo que agrada ao seu coração. Infelizmente muitos têm buscado aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz, mas se esquecendo do principal, se esquecendo em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é o principal. Muitas pessoas sempre dizem: eu não tenho tempo para buscar Deus, quando der eu busco. Sabe qual é o nome disso? Isso é migalha. As pessoas querem dar a sua migalha para Deus, os seus restos, quando sobrar tempo, quando der, quando puder, quando der certo, somente migalhas, só o que sobra. Só que Deus, Ele quer de nós o nosso melhor, e o nosso melhor não é dinheiro, o nosso melhor não é o que sai do bolso, o nosso melhor é nossos caminhos, nosso corpo, alma e espírito conservados para Deus, irrepreensíveis. A tua alma vale mais, meu amigo, vale mais do que o dinheiro dessa vida. Tua alma vale mais, meu amigo, que os prazeres que o pecado traz. A alma do homem, ela está se perdendo, o homem está se vendendo a troca de muito pouca coisa. O homem tem se vendido a pouco custo, em troca dos momentos e prazeres que passam nesta vida. O homem tem entregado a sua alma à perdição a cada dia mais, por poucas coisas. Vai custar muito caro, amigo. O salário do pecado é a morte. Vai custar muito caro, meu amigo. O salário do pecado é a morte. A recompensa da bebedice, meu amigo, vai custar muito caro. Lago de fogo e enxofre. A recompensa da prostituição, idolatria, o pecado vai custar muito caro. Por isso, se arrependa enquanto há tempo. Se converta a Jesus Cristo enquanto há oportunidade, enquanto há dia. Jesus, ele diz: trabalhai pelo pão que permanece e não pelo pão que perece. O que é que Jesus estava dizendo? Dois pães. Um é um pão que permanece, o pão vivo que desceu do céu. Um pão vivo que desceu do céu é Jesus. E essa palavra
Essa palavra ela representa o pão vivo que desceu do céu. E o pão que passa, o pão que Jesus está falando, o pão que permanece é a palavra. Mas o pão que perece é o pão cotidiano, é a satisfação desta vida, deste mundo. Jesus ele estava dizendo, trabalhar pelas coisas eternas, trabalhar pelo pão eterno, o pão vivo que desceu do céu. Como Jesus ele diz, buscar as coisas que são de cima, porque as coisas que são de baixo são momentâneas, mas as que são do alto são eternas. E muitas pessoas buscando somente por esta vida, mas Paulo escreve uma carta, ele escreve uma recomendação a nós, uma recomendação a cada um de nós, dizendo que se tão somente nós buscarmos por esta vida, ou seja, esta vida na terra, esta vida física, nós somos os mais miseráveis diante de Deus. Nós somos os mais e nos tornamos os mais miseráveis desta vida, quando nós buscamos só por essa vida. Porque há uma vida eterna, uma eternidade te esperando a mim, a qual se nós formos cortados, glória a Deus, uma vida eterna nos espera, amigo, a qual se o homem descer a sepultura ele estará perdido. Meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão de escutar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade e praticam a mentira e a falsidade. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Veja que na palavra do Senhor, Marta escolheu os seus afazeres, Maria escolheu a melhor parte, escolheu ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, mais do que felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro. A melhor parte é o homem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A melhor parte é o ser humano, em primeiro lugar, buscar a salvação da tua alma. Infelizmente nós estamos vivendo sobre a face da terra um tempo de apostasia, onde muitas pessoas têm abandonado a verdadeira fé, mas já é hora final. Escreveu o profeta João, o apóstolo João, na segunda carta de João, no capítulo 2, filhinhos, primeira carta de João, capítulo 2, filhinhos, já é a hora final, já é a hora final. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus.
aqui, irmãos. Deu um probleminha aqui, irmãos. Probleminha aqui porque a minha bateria, irmãos, eu não consegui arrumar um carregador para ela. Eu tô fazendo gambiarra ainda para carregar ela, né? Vou usar a bateria do carro aqui, irmãos. Vai dar uma demoradinha para dar uma arrumadinha aqui, irmãos. Logo tá tudo funcionando aqui, irmãos. Glória a Deus. É assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. Mas nós só vai ter na glória com Cristo. Mas nós só vai ter na glória. Ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a... Lucas, eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Levantando-se ele os olhos para seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Esse era o sermão da montanha. Jesus estava dizendo: mais do que felizes os pobres, porque dos tais é o reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre,
se fez pobre, ele não era, se fez pobre para com todos, para fazer a nós ricos para com Deus, para nos tornar ricos para com Deus, riqueza celestial, nova Jerusalém, salvação. Jesus estava dizendo: mais do que felizes vocês que agora têm fome, porque sereis fartos. Mas esta fome que Jesus estava dizendo era a fome de ouvir a palavra de Deus, porque muitos ouviam a palavra de Deus de mau grado, porque se julgavam ser religiosos. Eu já sou fariseu, eu já sou dos saduceus, dos jebuseus, dos amorreus, tudo que era eu. Muitos acham que por ter uma religião já estão sendo alimentados a sua alma, já acham que já está o suficiente. Só que o pão vivo é a palavra de Deus, e o pão que nós estamos recebendo dentro das megas empresas evangélicas é pão embolorado, não é o pão vivo que desceu do céu. Campanha para poder dar tanto e receber tanto em troca, isso é pão embolorado. Essa promessa de que você vai ter o melhor da terra, porque Deus é rico e você tem que ser rico, isso é pão embolorado, isso é um falso evangelho. Então veja, Jesus ele próprio disse: mais do que felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas os falsos profetas pregam que a pessoa ter pouco, ter uma vida humilde na terra, é espírito da miséria. O Edir Macedo prega que as pessoas ter pouco na terra, isso é viver vida de miséria, isso é espírito da miséria. Aí eu pergunto, Paulo ele diz: por muitas vezes eu estive com sede, passei fome, frio, fui perseguido. Eu te pergunto, Paulo estava com o espírito da miséria? Existe um demônio sobre Paulo, porque Paulo passou muitas vezes fome e sede. Quem que era Paulo? Um homem que apareceu, que Jesus apareceu para ele. Paulo estava caminhando para Damasco, montado no ombro de um cavalo, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, através dele hoje nós conhecemos o Evangelho, porque a maioria do Evangelho foi escrito através desse homem. Só que Saulo não era rico. Cadê a riqueza de Jesus, que entrou na Nova Jerusalém, montada no lombo de uma jumenta que foi emprestada? Cadê a riqueza de Jesus, que a Bíblia diz que o sepulcro que Jesus foi enterrado foi um sepulcro emprestado? Jesus foi sepultado junto com homens importantes, mas aquele sepulcro ele não pagou, aquele sepulcro foi emprestado. Jesus ele diz que veio a este mundo, se fez pobre para com todos, para fazer todos ricos para com Deus. E agora em Lucas 6, Jesus está dizendo: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Eu te apresento o Evangelho de Cristo. Essas palavras, elas estão sendo ocultadas. Para muitos isso aqui é algo novo. As pessoas elas querem pegar da parte que mais interessa do Evangelho e guardam para si só o que é bom de ouvir, o que é agradável e bonito. Mas eu estou te apresentando o outro lado da moeda que ninguém te apresenta. O reino de Deus, amigo, não é riqueza, não é fartura. O reino de Deus não é só bênçãos, não é só prosperidade. O reino de Deus é isso aqui. Jesus está dizendo que bem-aventurados quando os homens vos aborrecerem, e quando eles te injuriarem, e quando pelo nome de Jesus eles te rejeitarem. Jesus está dizendo, aqui Jesus está dando um sinal: quando eles te aborrecerem, é porque realmente
Cristo está na sua vida. Quando eles te rejeitarem, é porque verdadeiramente Cristo está na sua vida. Aqui está um sinal de Cristo. Paulo, ele disse: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Paulo, ele carregava consigo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo é o sofrimento. As marcas de Cristo é a rejeição pelo mundo. Porque os cristãos, aquele que segue a Cristo, ele não se enquadra neste mundo. Este mundo, ele não tem espaço. Não tem espaço para Cristo. Cristo foi crucificado. Cristo não foi tolerado. Não toleraram a Cristo. Mas hoje o povo quer que tolere a religião. Os religiosos não toleraram a Cristo. Eles mandaram Jesus para a cruz. Os romanos e a religião católica, que é a primeira religião, ela vem da onde? De Roma. Do povo que crucificou a Jesus. Políticos, religiosos, e são os mesmos que o povo coloca a sua confiança. Na religião e na política não existe confiança, pois muito pelo contrário, são dois braços de Satanás na terra para governar. É a política e a religião, e o povo atrás do engano. Só que Jesus, ele disse aqui no versículo de número 23: rogai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. O dinheiro é a consolação dos ricos. A consolação dos pobres é Jesus. A consolação daqueles que são pobres é Deus. Mas a consolação do rico é a sua riqueza, e que por sinal é passageira, porque depois que morrer não vai ter consolo. Mas depois que o pobre morre em Cristo Jesus, ele tem um consolo eterno, que é Deus, que é Cristo. E a Bíblia está falando no versículo 25: ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Olha o versículo 26. Presta atenção na palavra do Senhor. Abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Não seja como Marta, que estava muito ocupada com seus afazeres e que não teve tempo para Cristo. Seja como Maria, que largou tudo que fazia e assentou aos pés de Jesus, e ela ouviu a palavra que saía diretamente da boca de Jesus. Olha o versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrece, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha o que Jesus estava pregando. Olha o que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo: ai de vocês quando fizerem elogios a vocês. Jesus estava dizendo: ai de vocês quando todos os homens assim te elogiarem. Sabe por que Jesus estava dizendo ai de vocês quando todos os homens te elogiarem? Isso significa que você não está no caminho certo. Isso significa que no caminho oposto, no caminho contrário, o homem está caminhando quando ele assim é elogiado demais. Você percebe que as pessoas falsas, todo mundo gosta dela e ela dá certo com todo mundo, porque ela tenta agradar todo mundo. As pessoas falsas, elas têm duas faces e elas conseguem agradar todo mundo. Só que Jesus não agradou todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Jesus foi odiado, foi mal falado, deram maus testemunhos, falsos testemunhos de Cristo. Falaram que Jesus era
um falso profeta que tinha espírito de Beelzebu, mas Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Isaías vai dizer: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu a pregar as boas novas. Então toma cuidado, amigo. O verdadeiro servo de Deus, verdadeiro pastor, verdadeiro profeta, verdadeiro cristão, ele é odiado, amigo. Ele é rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado na hora da cruz. Jesus falou: vocês não podem orar comigo por uma hora. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje os pastores se enriquecendo, meu amigo. O que foi o galardão de Jesus? Uma cruz. Qual que foi a riqueza? A riqueza de Jesus, o vitupério na cruz. Os pastores hoje são amados, eles têm parte na política, têm parte na maçonaria, eles são amados, eles estão na televisão, as pessoas querem autógrafo deles, querem ter foto junto com seu ídolo, mas Jesus, ele diz: ai de vocês, quando os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus está falando que aos falsos profetas que são falados bem. Os falsos profetas, por todos eles são bem recebidos, por todos eles são amados. Aonde eles vão, uma multidão de pessoas recebem eles. Os discípulos, aonde eles pisavam, eles eram expulsos das cidades. Os falsos profetas, aonde eles pisam a planta do seu pé, uma multidão de pessoas vão até eles. Os discípulos, aonde eles colocavam a planta do seu pé, eles ficavam por pouco tempo. Os cristãos foram mortos, amado. Eles foram crucificados, alguns foram mortos a pedrada. Estevão foi morto a pedrada. João foi degolado dentro do cárcere. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O galardão do verdadeiro cristão, sofrimento, amigo. Mas o homem que sofrer com Cristo, ele vai se a eternidade. O problema é que no pecado o homem sofre também, só que ele vai sofrer também. O problema é que o homem sofre no pecado também, só que vai sofrer tanto aqui nessa vida no pecado, como também vai sofrer na eternidade, no fogo do tormento. Mas Jesus, ele disse que nós temos que ser participantes no cálice dele. Qual foi o cálice que Jesus bebeu? A cruz. A cruz foi o cálice que Jesus bebeu. Jesus falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice que Jesus estava falando era o vitupério. A morte de cruz, ela esmagou a Jesus. Isso porque o pecado de toda a humanidade e de todas as gerações foi colocado em uma só pessoa, em Jesus. Mas muitos não querem beber do cálice de Jesus. E Jesus falou: quem não beber de mim, quem não comer de mim, não tem parte comigo nem no reino de Deus. Quem não tem parte com Cristo, senão os que ouvem a sua palavra e não praticam. Quem são os que não têm parte com Cristo? Senão os religiosos que estão acomodados. Tranquilo, fica tranquilo. Você tem uma religião. É isso que a religião, ela tenta passar para o homem. Essa paz, uma falsa paz, uma tranquilidade, falsa paz. De acreditar que tudo está em paz, tudo está bem, pelo fato de crer em Deus, pelo fato de participar dos rituais, doutrinas, e fazem isso e faz aquilo. Só que Jesus, ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Em Mateus capítulo 7, Jesus, ele pregou isso: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é esse que vai herdar o reino de Deus. Não é o católico, não é o evangélico, não é o espírita, não é o da Testemunho de Jeová, não é nenhuma outra religião. A salvação não vem de religião. A salvação nunca veio do catolicismo romano.
Lá não tem salvação. A salvação ela vem do alto, fora de quatro paredes, fora de uma religião. Ela vem diretamente de Cristo, unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Mas para nós alcançarmos a graça de Deus da salvação, nós precisamos caminhar com Cristo. Caminha com Cristo, você vai ver que a tua vida vai mudar. Paulo ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você já viu uma pessoa que caminhou com Cristo e permaneceu no pecado? A prostituta se arrependeu, o publicano que defraudava as pessoas, ele se arrependeu, a prostituta se arrependeu. O arrepender é deixar. A prostituta deixou a prostituição, o publicano parou de roubar, o mentiroso. É assim que Jesus faz. Ele tira do pecado para a pessoa não tornar mais. Não tornar mais. Ele disse: vai mulher, vai, não peca mais, vai e não peques mais. Só que o homem ele está dizendo para si mesmo que se arrependeu porque confessou. Só que a Bíblia nos ensina que nós temos que confessar e deixar. Vai e não peque mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque já é a hora final. 1 João capítulo 2: filhinhos, já é a última hora, e sabeis que o anticristo ele vem, e muitos têm se feito anticristos. Só que o anticristo já está na terra. Um homem com o espírito de Belzebu encarnado no corpo, o anticristo, um só governo, uma só moeda, todas as nações sendo governadas por um espírito do diabo. Isso já está na terra, as pessoas não estão percebendo. A marca da besta ela vai ser implantada e as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão muito light, estão muito distraídas, muito desapercebidos. Ah, não tem nada a ver. O nada a ver tá fazendo igual a música de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Só que esse vento estranho está levando, e está levando muitos à perdição. Só que este vento está levando muitos, e está levando à perdição, à condenação. Da onde a Bíblia diz, a palavra fala que de lá nunca mais sairá. A Bíblia diz em Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo então após a morte o juízo de Deus. Isso significa salvação, condenação. A sentença vai ser dada. O homem vai receber da parte de Deus salvação ou condenação, vida ou morte. Vida está em Cristo. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa das bebedeiras vai trazer dor eterno no inferno. A recompensa das imoralidades, homossexualismo, vai custar muito caro. O inferno vai fritar de tanta pessoa, mas as pessoas não acreditam. A Bíblia se tornou fábula para as pessoas, ao ponto que as pessoas acreditam mais em filmes, séries, dramas, coisas montadas. A palavra de Deus se tornou uma fábula para as pessoas, onde o inferno não existe mais. Só que a Bíblia diz: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. E essa palavra diz que nós temos que temer a Deus, que Ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Leia Mateus 10:28. Não temam os que matam o corpo e que com a alma nada podem fazer. Temam a Deus, que Ele lança o corpo, Ele lança a alma no fogo do inferno. É o próprio Deus, meu amigo, que as pessoas estão deixando de temer, acreditando que Deus não lançará no inferno, porque Deus é amor, mas assim estão sendo levados à perdição. Acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus te esclarecerá. Jesus, ele esclarece o entendimento. A Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Tem muitas pessoas que estão tudo em paz, tudo tranquilo,
as pessoas amam, as pessoas gostam. Isso é de se preocupar, amigo. A pessoa que vive uma vida relaxadamente e tudo está tranquilo, isso é muito preocupante. Isso é preocupante demais. A pessoa que vive uma vida relaxadamente, vive pecando à vontade, achando que vai ficar tudo bem, não sofrerá as consequências. Isso é muito preocupante, isso é perigoso. Isso é perigoso demais. É muito perigoso. Por isso que Jesus ele deu aqui uma recomendação. Lucas 6, capítulo 6, versículo 26. Ai de vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Ai de vocês, quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aqui a Bíblia está falando que os falsos profetas que são elogiados, os falsos profetas que são bem falados, mas o verdadeiro cristão ele é mal falado. As pessoas levantam calúnia e falsos testemunhos. Os verdadeiros, as pessoas tentam colocar ele como falso, mas o mentiroso e falso, as pessoas tentam colocar ele como certo. E assim muitos estão fazendo com seus próprios pecados. Pecam à vontade, cometem todo tipo de iniquidade, se embebedam, se prostituem, traem, adulteram, vivem na idolatria. Depois vestem a roupa, está tudo bem, diz: não pequei, não tem pecado, não pequei, não fiz nada de errado. É assim que muitos estão fazendo. Pecam à vontade, pecam desenfreadamente, depois se levantam da lama do pecado e dizem: não fiz nada de errado, não pequei, não cometi iniquidade contra Deus. Assim muitos fazem. Como aqui a Bíblia fala, se eu não me engano está escrito em Romanos, Paulo ele diz que muitos assim fazem. Pecam à vontade e depois olha para frente e diz: nada fiz, não fiz nada de errado, não pequei. É assim que os bêbados estão fazendo, os idólatras estão fazendo, os imorais estão fazendo, os feiticeiros estão matando, estão roubando, prostituindo, se embebedando, destruindo, acabando com o templo de Deus que é o corpo, com seus pecados de imoralidade, os pecados de bebedeira, e dizendo que está tudo certo, não cometeu nada de errado diante de Deus. Ei, meu irmão, mas a palavra de Deus, ela nos alerta e vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 9, dizendo: ficarão de fora os injustos, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os mentirosos, os bêbados, os imorais, os sodomitas, e a sua parte será no lago de fogo. E assim muitos têm sido. Eu acabei de recitar aqui para você 1 Coríntios 6, versículo 9. As pessoas cometem bebedeira e falam: está tudo certo, não cometi nada de errado, não tem nada demais. As pessoas casam, se descasam e dizem: está tudo bem, estou casado, está assinado no papel. As pessoas cometem idolatria. O que elas fizeram na Copa do Mundo, não fazem para Deus, não tem a coragem de parar tudo para Deus, mas param por causa de um dia, de um jogo de futebol. Idolatria, o nome disso, amigo. A idolatria, ela está cegando o entendimento. A idolatria está amarrando braço e perna para que o homem não esteja sujeito a Deus, tapando os ouvidos para que não ouçam a voz de Deus e nem ouçam a palavra de Deus, tapando o entendimento e cegando os olhos para não compreender que estão caminhando para o inferno. E muitos estão caminhando para o inferno dia após dia e não se acordam. Já é hora final. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, isto é, levanta-te do pecado. Levanta-te do pecado. Jesus ele disse: mais do que felizes são aqueles que lavam suas vestiduras, a sua alma, no sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. São esses que vão entrar no reino de Deus. Mas em 1 Coríntios diz que do reino de Deus vão ficar fora
vão ficar fora do céu. Injustos, mentirosos, idólatras, feiticeiros, bêbados, efeminados, matadores, roubadores. Sua parte vai ser no lago de fogo e enxofre. Por isso se converte enquanto há tempo, homem. Se arrependa enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. Enquanto há tempo, endireita os seus caminhos diante de Deus. Larga a bebedeira, larga os adultérios, abandona a feitiçaria, abandona os demônios. Os Exu não podem te ajudar, são demônios. As pombagiras são demônios, não podem te ajudar. Os santos mortos são demônios, não podem te ajudar. Os santos da Bíblia, eles só fizeram alguma coisa quando estavam vivos, mas depois da morte segue a juízo. É isso que a Bíblia diz: depois da morte segue-se a juízo. Depois da morte, o homem ele segue a julgamento, céu e inferno. Maria está descansando no pó da terra. É por isso que ela não pode te ouvir, porque a Bíblia diz que aqueles que estão do outro lado, eles não têm participação nesta vida. Eles nem sequer podem falar ou ouvir um tio, um ponto sequer do que acontece nesta vida. As pessoas estão cometendo feitiçaria sem saber. Estão consultando os mortos. Uma coisa que a Bíblia diz que abomina a Deus é consultar aos mortos. Isso Deus é contra. Leia as Escrituras. O livro dos profetas fala sobre isso. A Bíblia, desde o seu começo da sua existência, Deus ele repudia consultar os mortos. Consultavam nos tempos de Jeremias uma tal de rainha dos céus. No tempo de Jeremias consultavam uma tal de rainha dos céus. Mas Deus ele pronunciou uma palavra contra isso. E ele disse: não consulteis a rainha dos céus. Não consulteis a rainha dos céus. Assim Deus pronunciou esta palavra. E a Bíblia diz que eles assim faziam, contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Assim o povo faz hoje, acendendo vela para os mortos, dizendo que estão fazendo reza para o seu avô, para o seu pai. Isso é feitiçaria, amigo. Toma cuidado com isso. Isso é satanismo, isso é feitiçaria. Não tem como um parente morto falar com você. Toma cuidado. Os demônios estão falando com os homens, se passando no lugar de Deus, se passando no lugar de pessoas, usando a palavra de Deus, e as pessoas estão sendo enganadas. A tua religião está te enganando, meu amigo. A religião está enganando o homem. O homem está se perdendo, praticando feitiçaria por causa do engano da religião, praticando idolatria, avareza, o amor ao dinheiro, por causa do engano da religião, que promete que você vai dar tanto.